Atenção! Você está preparado? Prepare-se! Pregando a sã doutrina. Apresentação: Apóstolo Lindomar. Comunidade Cristã Assembleia dos Justos. Diz o Senhor: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos, glória a Deus, caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva, glória a Deus, e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega uma terra e a faz produzir, e brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Amém? Os irmãos podeis assentar-se em nome do Senhor Jesus. Para nós entendermos o contexto desse texto, nós precisamos voltar no tempo, entendermos o que era que estava acontecendo na época em que o profeta escreveu esta palavra. Qual era o cenário da época em que o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu esta passagem tão importante e tão maravilhosa das Sagradas Escrituras? Glória a Deus. Bom, se nós voltarmos um pouquinho mais atrás na história, a igreja precisa acordar-se do sono espiritual que estão dormindo. Volta lá para o texto, Isaías 55, versículo 6. Olha só o que é que Deus estava falando para Israel naquele período. Ele diz assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Era o povo totalmente corrompido, desviado da presença de Deus, e Deus usando os seus profetas e dizendo: ainda há tempo. Busquem a Deus enquanto ainda se pode achar. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Por que Deus está dizendo para nós que o tempo de nós buscarmos a Ele é agora? Você não pode deixar para amanhã. Pode ser que amanhã seja tarde demais. Por dois motivos. Primeiro, a morte. A morte, ela é traiçoeira. Ela pode chegar a qualquer momento para qualquer um de nós aqui dentro. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. Imagine você em uma fila enorme com uma venda nos olhos, e você não sabe em qual é o lugar da fila que você está. Pode ser que você esteja na metade da fila, pode ser que você seja o último da fila, mas também pode ser que você seja o próximo da fila. Então a morte também é assim. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora, mas nós sabemos que a qualquer momento nós podemos descer à sepultura. E se nós descermos fora da palavra, estaremos completamente condenados ao inferno. Glória a Deus.
Segundo motivo, Jesus está voltando. Todas as profecias que falam da volta do Senhor Jesus, elas estão se cumprindo em uma velocidade avassaladora. E quando a última profecia se cumprir, preparem-se, porque Jesus estará às portas. Na hora que disser assim, a última profecia que fala da volta de Jesus acabou de se cumprir, a igreja se prepara, porque Jesus vai voltar. Glória a Deus. E não vai demorar muito não, viu? Santo Deus. É por isso que Deus está falando: busquem a Ele enquanto ainda é tempo, enquanto ainda se pode achar. Pode ser que depois seja tarde demais. Uma vez eu vi uma ilustração em um filme que eu achei muito interessante. Era um filme que falava da perseguição que a igreja estava sofrendo, e tinha um irmão que estava preso. Ele foi preso na perseguição, e um cara rico foi visitá-lo na cadeia. Ele chegou lá e disse: você é a pessoa mais justa e mais correta que eu já conheci na minha vida, e no entanto você está aí preso, e eu sou o cara mais incorreto do mundo. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho um carro, eu tenho casa, eu tenho a mulher que eu quiser, e no entanto você está aí todo maltrapilho. Aí o irmãozinho, todo dolorido, ele olha para ele e diz o seguinte: às vezes o diabo deixa as pessoas caminharem numa boa, sem problema nenhum. O pecado é como uma cadeia. A pessoa está lá na cadeia preso, a porta está aberta, é tudo muito confortável, ninguém quer sair, mesmo a porta estando aberta. Mas vai chegar um dia que a porta vai se fechar, e aí será tarde demais. Que porta é essa que ele estava falando? A porta da graça. Um dia a porta da graça irá se fechar, e ela pode se fechar até mesmo hoje, para mim, para você. Quando a pessoa morre, acabou para ele. Ali agora só tem o juízo de Deus. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Se morrer fora da palavra, condenado, vai passar a eternidade condenado no inferno. Se morrer em Cristo, vai passar a eternidade com Jesus. É assim que funciona. Glória a Deus. Aí ele diz no versículo de número 7, ele diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Sabe o que era que estava acontecendo aqui em Israel nessa época? Tinha gente na idolatria, tinha gente praticando feitiçarias, tinha gente roubando, tinha gente mentindo, traindo uns aos outros, matando os profetas. Aí Deus vem e diz: deixe o homem ímpio o seu caminho. O que é um homem ímpio? É uma pessoa que vive na impiedade. E o homem maligno, os seus pensamentos. A pessoa que está influenciada pelos demônios, os seus pensamentos são maléficos, diabólicos.
ela não consegue amar ninguém, ela não consegue ser feliz, ela não consegue buscar a Deus, porque os seus pensamentos estão completamente pervertidos pelo mal. Aí Deus diz: deixe o homem maligno os seus maus pensamentos e se voltem para mim. Olha o que ele diz aqui na parte B do versículo: e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Por quê? Porque ele é grandioso em perdoar. Aí tem gente que diz assim: ah, mas fulano fez tanta coisa errada, matou, roubou, usou droga, se prostituiu, vivia na idolatria, praticava feitiçarias e hoje é crente e está dizendo que é salvo. Exatamente isso aí. Deus diz: deixa o homem maligno os seus pensamentos e se volte para mim. Se arrependam dos seus pecados, porque eu sou grandioso em perdoar. Meu irmão, não existe pecado que Deus não perdoe. Só tem um pecado que Deus não perdoa, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas todos os demais pecados, Deus é grandioso e misericordioso em perdoar. Agora, Deus só pode perdoar o pecado de quem se arrepende. Como é que eu não me arrependo e vou querer que Deus me perdoe? Impossível. Impossível. Aí ele diz assim no versículo 8: glória a Deus. Santo Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Glória a Deus. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é um tipo de paralelismo judaico. Isso aqui a gente chama na teologia nós chamamos de símile. Símile significa semelhante. Então o que é que Deus está falando aqui? Ele está dizendo: olha, os meus caminhos não são esses aí que vocês estão seguindo. Os meus pensamentos não são o que estão em vossos pensamentos. Ou seja, Deus está nos levando a voltar para o caminho. Deus está nos dizendo que os nossos caminhos devem ser semelhantes aos dele. Nós não podemos andar na contramão daquilo que a palavra de Deus nos ensina. É isso que Deus está falando. As nossas veredas, os nossos caminhos, os nossos pensamentos devem ser semelhantes aos de Deus. Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, Paulo diz assim, olha só que coisa interessante, Paulo diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Aí ele conclui o capítulo dizendo assim: mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, o nosso caminho deve ser semelhante ao caminho de Jesus. Os nossos pensamentos devem ser semelhantes aos dele. Eu preciso andar como Jesus andou, falar como Jesus falava, comer como Jesus comia, beber como Jesus bebia. Jesus não comia qualquer coisa não, meus queridos, não bebia qualquer coisa não, e também não falava qualquer coisa não. Se vestir como ele se vestia, e ser santo como ele é santo. Glória a Jesus. Ter a mente de Cristo é você ser como Jesus.
os nossos caminhos, as nossas veredas devem ser idênticas a dele. Olha o que ele diz no versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Glória a Deus. Esse texto nos leva a uma reflexão profunda acerca de como é que está a nossa vida com Deus, como é que nós estamos andando. Será que o que você tem feito tem agradado a Deus? Está de acordo com o que está na palavra dele? Será que nós não precisamos refletir sobre a nossa vida com Deus e voltarmos àquilo que Deus nos ensina na sua palavra e não aquilo que nós aprendemos na internet, com o mundo, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, com as pessoas com quem nós convivemos, que muitas vezes a maioria delas não são cristãs? Será que não está na hora de nós nos voltarmos para aquele que é todo poderoso e que é grandioso e misericordioso para conosco? Irmãos, Deus está vendo tudo. Não há nada em oculto aos olhos de Deus. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria, discernimento espiritual, para que nós possamos entender ou aprender a identificar, a discernir uma coisa do maligno quando vem na nossa direção. Nós não podemos nos render ao pecado, à vaidade desenfreada. Na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo do 5 ao 7, nós vemos mais um exemplo de uma símile aqui, agora no Novo Testamento, capítulo 1, versículos do 5 ao 7, ele diz assim, ó: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Glória a Deus. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então vamos refletir sobre isso aqui. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos a dá liberalmente e não vos lança em rosto. Ou seja, isso aqui é uma coisa que nós precisamos fazer toda vez que nós dobrarmos os nossos joelhos no chão para orar a Deus.
pedir sabedoria, discernimento espiritual, para identificarmos as coisas do mal. Glória a Deus. E quando nós vamos fazer uma petição a Deus, também precisamos saber o que é que nós estamos pedindo. Se aquilo que nós estamos pedindo não vai nos prejudicar no futuro. E ele diz: quando vocês forem pedir, peçam sem duvidar. Pense numa coisa que faz com que o crente perda centenas de bênçãos, chama-se dúvida. Quando você duvida, qual é a mensagem que você está transmitindo para Deus? Você está dizendo: Deus, eu não creio que o Senhor tem poder para fazer isso que eu estou pedindo, seja uma cura, seja qualquer outra coisa que você esteja pedindo a Deus. Então ele diz: o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e arrastada de uma para a outra banda. Ou seja, para onde o vento der, a onda vai. Se ele der para o lado do nascente, ela vai. Se der para trás, ela vai. Se der de banda, vai. É assim que funciona. É uma pessoa que ela não tem fé suficiente para orar e buscar a Deus e receber a bênção. Está sempre cheia de dúvida. E aí Deus não pode operar na vida de uma pessoa que tem dúvidas. Glória a Deus. Mas irmão, e como é que a gente vence as dúvidas? Porque isso aí é uma coisa que todo ser humano tem. Como é que a gente faz para vencer as dúvidas e alcançar, por exemplo, um milagre de Deus? Aí você precisa de 3 coisinhas básicas: estabelecer uma vida de oração, estabelecer uma vida de jejum, ou seja, você precisa ter uma vida consagrada no altar de Deus. E terceiro, conhecimento escriturístico das coisas, da palavra de Deus. Precisa se aprofundar na palavra, ou seja, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que conhecer a Deus de verdade. Como é que a gente consegue fé? Ouvindo a palavra, lendo a palavra. É assim que a gente consegue fé. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados que lê, os que ouvem e os que guardam a palavra. Então, eu preciso dessas 3 coisas, eu preciso colocar isso em prática. Glória a Deus. E a pessoa que duvida, geralmente é porque ela não ora, ela não jejuma, ela não lê a Bíblia, ela não tem aquele hábito de estar na presença, de andar na presença de Deus, orando, jejuando, buscando conhecê-lo através da sua palavra. E aí o tempo vai passando e a carne vai começando a reinar e a pessoa vai perdendo a guerra, porque nós estamos em uma batalha espiritual tremenda, ferrenha, contra o reino das trevas. Outro dia eu postei um vídeo no meu status do WhatsApp. Um rapaz estava voltando do culto e ele mostrou lá no vídeo, um cemitério estava lotado de satanistas, trabalhando de noite, enquanto um monte de crente está em casa dormindo, eles estão trabalhando de dia e de noite. O reino das trevas. Então, não pense você, porque você é cristão e convive só com os irmãos, que não existe lá fora uma carrada de satanismo para destruir a tua vida, destruir a igreja.
Então nós não podemos vacilar. Um soldado não pode dormir no meio de uma guerra. Tem que estar ativo. Glória a Deus. Jesus conversando com os fariseus, é interessante que o cenário da época de Jesus não era tão diferente da época do profeta Isaías. Olha só o que é que Jesus fala para os fariseus no Evangelho de Mateus 23, versículos 27 e 28. A palavra de Deus diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Glória a Deus. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisias e de iniquidade. Olha só, isso aqui é mais um exemplo de uma símile. Jesus chega para os fariseus e diz: olha, vocês são semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora são muito lindos, mas lá dentro é igualzinho ao sepulcro. Está cheio de ossos e de podridões. Aí Jesus vai dizer assim: vocês passam uma imagem para as pessoas de que vocês são bons, mas interiormente vocês estão cheios de pecados e de iniquidades. E é assim até hoje. Até hoje é assim. Nós sabemos que existem muitas pessoas que são tementes a Deus, obedientes àquilo que elas aprenderam, mas nós também sabemos que a maioria está totalmente corrompida e desviada do caminho santo do Senhor. Nós sabemos disso. É porque para nós aqui, a gente convive só com os irmãos, mas vai lá para fora, vai ver como é que estão as igrejas lá fora, vai ver como é que estão as pessoas lá no mundo, lá no mundão lá fora. Estão caminhando debaixo da ira de Deus. Mas agora Deus está falando com pessoas que conheciam a palavra. Deus não estava falando com o povo do mundo. O Senhor Jesus Cristo está falando aqui com pessoas que conhecem a palavra e que estavam vivendo totalmente fora dela. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: se o seu coração não for transformado pelo poder do Evangelho, pode arrancar essas roupas que vocês estão vestindo aí, jogar fora e ir para a rua andar nua ou nu. Não vai servir de nada no dia do juízo. Ou o homem se converte a Deus de verdade, deixa Deus transformar o seu coração, ou a situação vai ser pior do que para quem não conhece. Porque quem não conhece ainda tem aquela famosa desculpa: não, mas eu não sabia. Mas quem é que diz que nós não sabemos? Quem é de nós aqui dentro que pode dizer: eu não sei dos mandamentos, eu não conheço os mandamentos? Ó dedinho.
Deixem o Senhor Jesus Cristo mudar o teu coração. E aí você será um verdadeiro homem de Deus e uma verdadeira mulher de Deus. Quando o Espírito Santo, ele transforma a nossa vida de dentro para fora, não é de fora para dentro não, é de dentro para fora. Você cria nojo do mundo, do pecado, e quando você comete qualquer deslize na palavra, você fica arrasado, porque você entende que você ofendeu a Deus. Mas se você estiver na carne, o diabo começa a colocar na tua cabeça que do jeito que você está não tem problema nenhum, você não está fazendo nada de errado, não tem problema nenhum. Lembrem-se, foi a mesma coisa que ele falou para Eva. Ele chega no jardim e diz: foi assim que Deus disse? Vocês podem comer de todas as árvores do jardim? A mulher disse: não, não foi assim que Deus falou não. O Senhor Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores do jardim, mas aquela que está no meio do jardim, disse Deus, nem tocareis, nem tampouco comereis, porque no dia que vocês tocares ou comeres daquela árvore ali, certamente morrereis. Não foi assim que Deus disse? E o que foi que o diabo disse? Certamente não morrereis. Olha só que coisa interessante. Não morrereis, olha só. Mas Deus falou que morria. Não, mas o inimigo disse que não morria. Sabe o que foi que ele fez aqui? Ele despertou a curiosidade da mulher. Sabe como é que Satanás faz isso com tu? Ele faz isso contigo direto na internet. Ele bota uma coisinha lá bem bonitinha, com uma palavrinha bem bonitinha, aí tu olha, tu fica curioso ou curiosa. Aí tu diz: eita, eu vou dar uma olhadinha. Foi a mesma coisa que ele fez com Eva. Você quer ver uma outra coisinha que ele falou? Você já viu falar numa coisa chamada meias verdades? As meias verdades são piores do que mentiras, porque as meias verdades, elas têm um fundo de realidade. Você quer ver como foi que o diabo disse? Certamente não morrereis. É porque Deus sabe que no dia que vocês comerem esse fruto aí, vocês vão ser que nem ele, conhecendo o bem e o mal. Isso é mentira? Não, não é mentira. Mas isso é toda a verdade? Não, não é toda a verdade, é uma meia verdade. E a mulher foi lá, comeu do fruto, realmente passaram a conhecer o bem e o mal, mas o que Deus disse se cumpriu. Deus disse: se comerem, certamente morrereis. A primeira morte que aconteceu aqui foi logo a morte espiritual, em seguida a morte física. Então a gente precisa tomar cuidado com o diabo. E não é só o diabo, é uma carrada de demônio que foi expulso do céu juntamente com ele. 1/3 dos anjos. Glória a Deus. Irmãos, no final de tudo, o que vai prevalecer é o que Deus disse na sua palavra. No final de tudo, o que vai prevalecer é o que Deus falou. Não interessa o que os homens digam, não interessa o que os homens pensem, o que interessa é o que Deus disse e o que Deus pensa. E Deus disse que vai mandar para o inferno os mentirosos, os ladrões, os prostitutos, os idólatras, os feiticeiros, os homicidas. Deus disse que vai lançar no inferno. Ou será que Deus é homem para mentir? Bom, diz as Santas Escrituras: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro.
Glória a Deus. Mas vamos continuar. Versículo 10. Ele diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Agora olha só o que é que ele vai dizer aqui no versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca. Presta atenção nisso aqui. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Glória a Deus. Está entendendo? Porque o que vai valer é o que Deus disse, e não o que os homens estão falando. Deus disse: olha, é igualzinho, é como, por exemplo, a chuva, a neve que desce do céu, rega a terra, aí faz brotar frutos, semente, pão para o que come. Assim também será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Irmão, quando eu leio um negócio desse aqui, eu fico chocado. Quando a gente olha e vê a situação que a igreja evangélica está caminhando no Brasil. As pessoas não olham mais para o que Deus falou. O que Deus disse não está valendo mais nada. A palavra do homem está tomando o lugar que deveria ser de Deus. Mas no final de tudo, o que vai prevalecer é o que o Senhor Jesus Cristo disse na sua palavra. E ponto final. Glória a Deus. Olha só o que é que ele diz aqui na parábola do rico e do Lázaro. Vai lá para Lucas. Eu vou pegar aqui apenas um finalzinho da parábola para nós entendermos o contexto disso aqui, ó. Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 27 ao 31. Eu vou explicando aqui na íntegra que fica melhor. Diz assim, ó: e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que tu mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui foi uma parábola que o Senhor Jesus contou, e as parábolas, elas têm um sentido espiritual. Então Jesus pega a parábola de um homem rico e de um mendigo chamado Lázaro, e ele fala das regalias que o rico tinha aqui na terra. De repente o mendigo morre, depois morre o rico. O mendigo vai para o céu, o seio de Abraão, e o rico vai para o inferno. E lá no inferno, lá de longe, o rico avista Lázaro no seio de Abraão. E ele diz: ora, Senhor, manda Lázaro ir lá na minha casa, lá, que eu tenho 5 irmãos. Eles estão lá. Manda ele lá, porque para ele testemunhar, para eles não virem para esse lugar de tormento que eu estou aqui. Sabe qual foi a resposta de Deus?
Olha só o que é que ele diz aí no versículo seguinte. Glória a Deus. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-os. Essa foi a resposta de Deus. Deus disse: eles têm a palavra, eles precisam dar ouvidos à minha palavra. Quem foi que escreveu essas palavras? Os profetas e Moisés. Precisamos lembrar que aqui na época vigorava o Antigo Testamento, na época do Senhor Jesus. Então o Antigo Testamento foi escrito por Moisés e os profetas. Foram eles que escreveram. Então quando ele diz: manda Lázaro ir lá para testemunhar acerca deste lugar aqui para os meus irmãos, para eles não virem para esse lugar de tormento, Deus disse: ó dedinho, lá já tem Moisés e os profetas, ouça-os. Aí sabe o que foi que o rico disse? Olha o que ele diz no versículo seguinte. E disse ele: não Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditará, ainda que algum dos mortos ressuscite. Deus disse: olha, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco ouvirão, ainda que um morto ressuscite e vá lá testemunhar para eles. Você acha mesmo que as pessoas são salvas por causa de milagres? Eu conheço pessoas que receberam milagres estrondosos de Deus e elas não quiseram nem conversa com Jesus. E eu conheço duas da minha família, nem conversa com Jesus. Agora, quando Deus faz um milagre, Deus faz na intenção de que o pecador se arrepende e se volte para Ele. Mas nem todo pecador que Deus faz um milagre se arrepende. É por isso que os milagres não são garantia de salvação. Garantia de salvação é você crer na palavra de Deus e vivê-la na prática. Isso é garantia de salvação. As pessoas estão caminhando completamente na contramão daquilo que Deus ensina na sua palavra. E os grandes pregadores, os grandes teólogos, estão caminhando completamente na contramão daquilo que Deus ensina na sua palavra. E não somente eles estão caminhando na direção de um abismo, mas também aqueles que estão seguindo-os. Porque muita gente não vai para lá enganados, não. Eu sei que existem pessoas que são enganadas pelos falsos profetas. Eu sei que existem pessoas dentro de igrejas totalmente desviadas da palavra de Deus, mas que ainda são tementes a Deus. Eu sei que existe. Mas infelizmente a grande maioria vai para cima do erro porque gosta do erro, porque quer um evangelho que mais parece frase de para-choque de caminhão do que palavra de Deus. É o evangelho light, fofinho, onde não precisa carregar a cruz, não precisa de Deus. Deus tem que ser subordinado a eles.
Mas quando a gente vai para dentro das Escrituras, a conversa é diferente. Aquele homem ardendo no fogo do inferno e disse: manda alguém lá na minha casa, porque se um morto for até lá, eles vão crer. Jesus disse: só dedinho. Eles não estão crendo na minha palavra, eles vão crer no morto ainda que ressuscite? De jeito nenhum. Lá já tem a palavra dos profetas. Creiam. Então, que esta palavra ela sirva de reflexão para a igreja. Eu não estou aqui fazendo críticas a irmão nenhum. Eu não costumo pregar só para uma pessoa, eu prego para a igreja. Então não fique ofendido se de alguma maneira eu falei algo que você não gostou. O que eu quero mesmo é ver todos os irmãos preparados no dia do arrebatamento para subirmos ao encontro do Senhor nos ares. E eu creio que esse é o pensamento de todos os ministros. Amém? Então convido os irmãos a curvar os joelhos mais uma vez e vamos orar a Deus. Santo Deus, glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor Deus, perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, enche-nos com teu Espírito Santo, nos dá sabedoria, firma, Senhor, os nossos pés na tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada uma das irmãs e dos irmãos que estão aqui presentes esta noite. Abençoa a vida de cada um deles, fortalece os teus filhos na fé, fortalece-os na tua palavra, que nós possamos crescer, meu Deus, espiritualmente, mais e mais nos teus caminhos, para que possamos testemunhar de ti para as pessoas com quem nós convivemos e para quem nós anunciamos a tua palavra. Ó Deus bendito e poderoso, abençoa a vida dos irmãos que não puderam vir à tua casa esta noite, abençoa a vida dos ministros, abençoa a vida do apóstolo Damião, abençoa a vida do apóstolo Anaximandro com suas famílias, enche eles com a tua graça, com o teu Espírito Santo, que sejam, meu Deus, homens, continue sempre firme na tua palavra, tementes a ti e conduzindo a tua igreja com sabedoria. Deus poderoso, nós louvamos a ti por este culto tão maravilhoso, por este momento tão maravilhoso, tão importante de estarmos aqui na tua casa em comunhão uns para com os outros. Ó Pai Santo e poderoso, nós louvamos a ti pelas bênçãos, pelas maravilhas que o Senhor tem feito no meio da tua igreja. Deus poderoso, leva cada um de nós em paz e segurança para nossos lares, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus, Jesus. Aleluia. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Canal Apóstolo Lindomar Oficial.